Salmos 42, versículo 5 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Não sei se você está abatido, se você está se sentindo perturbado pela situação que a gente tem vivido, de pandemia, de distanciamento, de tantas coisas. E talvez nesse período de tanta tribulação, de tantas coisas acontecendo, talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você tenha perdido os seus sonhos. E é exatamente o que fala essa música. Que não é tarde. Que ainda não é tarde. Que Deus é um Deus do impossível, Deus que pode fazer milagres nas nossas vidas. Imagina você, o seu time, para quem gosta de futebol, né? O seu time perdendo ou empatando, precisando de um gol, e aos 45 minutos do segundo tempo, seu time marca o gol e é campeão, né? E eu acho que é essa a ideia, né? De que não é tarde. A gente sempre tem que ter uma esperança de que Deus pode fazer milagres nas nossas vidas. Amém? Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança e o sorriso de uma mãe que deu. Ouvireis testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvireis os cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde para sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Esperança vai estar, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. Ouvirei
Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus. Porque não é tarde, ó Deus. Não é tarde para crer no Senhor. Para crer no poder do Senhor. Que o Senhor há de fazer milagres. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus do impossível. E, ó Deus, nós queremos depositar em Ti, Senhor, toda a nossa esperança, todos os nossos anseios, os nossos desejos, tudo aquilo que tem talvez incomodado o coração desses meus irmãos, ó Deus, que cada um possa depositar, Senhor Deus, no Teu altar, tudo isso que tem incomodado, tudo isso que tem mexido com o nosso interior. E queremos pedir, ó Deus, para que a Tua mão poderosa possa agir na vida de cada um deles, de cada um de nós, fazendo maravilhas, fazendo milagres, fazendo coisas além daquilo que a gente pode imaginar, além daquilo que a gente pode pedir ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor já começou essa obra e há de completá-la ainda. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Olá, pessoal. É um bom domingo e uma boa semana a todos vocês. Como vocês sabem, desde domingo passado nós iniciamos a leitura da Bíblia toda para o ano de 2021. E a sugestão foi que começássemos pelo livro de Jó. E Jó traz esse personagem com o mesmo nome do livro, muito interessante. Para o autor do livro, Jó era um homem íntegro e justo e que temia Deus e evitava fazer o mal. Deus dá o mesmo testemunho a respeito de Jó, falando da sua integridade, da sua justiça e que ele era um servo fiel ao Senhor. Jó era abençoado em tudo e tinha uma abençoada família. Mas então, de uma hora para outra, tudo cai por terra. E Jó, além de perder todos os seus filhos e bens, perde também a saúde, ficando em uma situação humana realmente deplorável. O maravilhoso dessa história é que, por detrás de todos esses acontecimentos, estava o próprio Deus depositando a sua confiança em Jó, dizendo que mesmo se tudo isso acontecesse, Jó não amaldiçoaria a Deus, mas permaneceria fiel ao Senhor. Ainda muito no início de todos esses acontecimentos, vem a mulher de Jó e o aconselha na mais escancarada tentação, dizendo: desista da sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Surgem então em cena os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, trazendo consolo, se colocando ao lado de Jó e guardando diante de tamanha calamidade o mais absoluto e solene silêncio. Então Jó abre a boca e lamenta o dia em que nasceu. Nesse lamento é muito revelador no capítulo 3, versículo 25, que Jó afirma nesse discurso que o que ele mais temia sobreveio a ele. É uma alusão direta à sua vida religiosa expressa em Jó capítulo 1, versículo 5, quando ele santificava os seus filhos e de madrugada oferecia holocaustos por eles, temendo que pudessem pecar contra Deus, amaldiçoando em seu coração. O texto reforça que Jó fazia isso continuamente. Então os acontecimentos agora na vida de Jó estão desconstruindo a sua teologia e a sua crença num Deus restrito a fazer justiça de retribuição.
A fala de Jó desencadeia uma série de discursos dos amigos, dos seus amigos, com as respectivas réplicas de Jó. Apesar de toda a poesia envolvida nesses discursos, o conteúdo é recheado de denúncias e apontam para uma única razão de todo esse sofrimento do amigo. Você está em pecado e precisa arrepender, reconhecendo a justiça de Deus, que não impõe sofrimento a ninguém sem que este mereça por suas atitudes de rebeldia e pecado. Jó percebe as acusações e reage afirmando que não fez nada que merecesse tamanho castigo e que esperava de seus amigos um pouco mais de compreensão, um julgamento justo e que eles se compadecessem dele e se colocassem no lugar dele. Capítulo 6. A verdade é que o seu sofrimento em si, o silêncio de Deus e as palavras dos amigos tão veementes e acusatórias levam Jó a se sentir cada vez mais desolado e perplexo, sem saber a razão de passar por tudo isso. Nessa desolação, Jó recorre a Deus e pede alívio do castigo, Jó capítulo 13, versículo 21, e uma conversa frente a frente com Deus para que este lhe mostrasse claramente quais são as suas faltas. Isso mostra definitivamente que a conversa com seus amigos não lhe serve mais. Ele está desconfiado da lisura dos seus amigos e que, se fazendo advogados de Deus, acabam mentindo em relação ao caráter de Jó. Ao externar o desejo de estar diante de Deus e receber dele satisfação pelo seu sofrimento, Jó deixa seus amigos ainda mais indignados. Com isso, Jó é acusado de sufocar a piedade e diminuir a devoção a Deus. Jó capítulo 15, versículo 4. E enquanto Jó, em sua percepção, reclama que Deus está castigando em silêncio, seus amigos garantem que Deus tem feito chegar a Jó as suas consolações por meio das palavras amáveis desses próprios amigos. Versículo 11 do capítulo 15. Ou seja, Deus estaria, através dos amigos de Jó, na visão dos mesmos, falando a Jó o porquê dos seus sofrimentos e qual o caminho para ele experimentar a paz. É o arrependimento. Jó, por exemplo, Jó capítulo 8, versículos de 5 a 7. A síntese da teologia de todos os envolvidos é: Deus abençoa os justos e condena à desgraça os ímpios. Assim, Jó está sofrendo porque fez por merecer. Ele está colhendo o que plantou. Arrependa com sinceridade do seu pecado e Deus voltará a te abençoar. Com essas ideias na cabeça, eles não poderiam falar com amor e acolhimento. E com o histórico de sucesso de Jó, que destacava como um conselheiro na sua comunidade, não admitir a sua culpa o tornava ainda mais digno de toda a indignação dos seus amigos. Mas o problema sutil por trás dessa trama é que a veemência desses advogados de Deus revela o quanto eles mesmos estão perto do abismo que condenam. Enquanto Jó é reputado por ímpio e como alguém que de fato não conhece a Deus, estão imputando culpa sobre um inocente e aumentando assim o seu tormento. Esses amigos, sem perceber, estão, ao advogar a causa de Deus, trabalhando para o diabo. E por isso, o próprio Jó
no final da história, Jó capítulo 42, versículos 7 e 9, tem que interceder por eles. Claro, nós sabemos que todo o sofrimento de Jó vem realmente da permissão de Deus para que o diabo provasse. Deus está, por assim dizer, apostando que um homem, um ser humano, o seu servo Jó, é capaz de permanecer fiel mesmo não sendo abençoado. Isso é, de certa forma, a mesma teologia de retribuição vista do lado de Deus. Pode o homem servir a Deus sem ser cercado de bênçãos e cuidados? Jó passou a ser uma prova viva que sim. Ou seja, o seu sofrimento serviu a propósitos muito mais elevados do que ele mesmo poderia imaginar. Nós temos essa informação privilegiada que o personagem nunca teve em toda a sua história. E essa história nos revela dramaticamente que Deus, em sua soberania, não precisa nos dar satisfação de coisa alguma, como nós e o próprio Jó equivocadamente muitas vezes o exigimos. Aqui está certamente a maior dificuldade da nossa teologia. Nós não podemos saber de tudo, tanto porque não nos compete, como por não darmos conta mesmo desse saber. Fé, aqui, é nos entregarmos nas mãos de Deus declarando: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Que Deus abençoe todos vocês e que Ele esteja guardando o coração de cada um de nós, para que possamos permanecer firmes ao lado do Senhor, não importando as circunstâncias.